Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, esse vídeo vai ser vídeo de perguntas e respostas, tá? Não sei se eu vou conseguir responder todas, porque as respostas vão ser um pouco longas, mas qualquer coisa a gente divide para um outro vídeo. É o primeiro vídeo do ano, então sejam bem-vindos, tá? Aqueles também que se inscreveram nesse período, sejam bem-vindos também. Sigam os caminhos das playlists, tá? Aqueles que estão começando agora, que às vezes tem muito conteúdo, a pessoa não tem por onde se guiar mais ou menos, então ela pode se guiar através do caminho das playlists, tá? É só você ir no canal, tem ali sobre playlists, comunidade, então playlist é onde tem os vídeos ali catalogados por assunto. Fica mais fácil para as pessoas que estão começando a seguir o canal. Bom, uma das perguntas que foram feitas a respeito do... Eu já tinha respondido, tá? Mas como já tenho um pouco mais de tempo que eu respondi, então eu vou responder novamente. Porque quando eu respondi essa pergunta, eu ainda não tinha criado essa série Irmã Gema Responde. Então, tá em vários assuntos mas como já tem bastante tempo, então eu vou responder novamente, tá? Que é a questão vocacional, tá? A pessoa quer saber sobre como ela discerne a vocação para a vida eremítica, como isso é feito, qual é o processo, como que se descobre que se tem essa vocação e etc, né? Então, questão vocacional e questão de discernimento, tá? São essa a primeira pergunta. Bom, o vocacional, a pessoa se sente chamada por Deus, ela é chamada por Deus para viver um determinado carisma, um determinado segmento. Às vezes ela sabe que tem vocação, mas ela não sabe ainda se é para a vida ativa, se é para a vida contemplativa, no caso dos homens ainda se é sacerdócio, dentre outras coisas. Então, tendo uma infinidade de carismas, como saber se minha vocação é para aquele determinado carisma? Bom, é normal que uma pessoa ela tenha essa dúvida. Santa Teresa dos Anjos também, ela teve essa dúvida entre ser carmelita e ser uma religiosa do Sagrado Coração, que era o colégio, o internato que ela ficou, era um internato de freiras, né? Então ela tinha assim alguma simpatia por aquele carisma. E ela decidiu que sua vocação seria para o Carmelo, porque ela teria uma maior união com Deus e estaria numa maior solidão e isolamento para obter isso. Então ela concluiu, né, o seu discernimento nesse sentido de que não, no Carmelo eu vou ter uma maior união com Deus e uma maior solidão. Eu preciso de solidão, de mais oração do que de uma vocação de missão e coisas do tipo. Assim ela resolveu o seu discernimento. Acredito que quando a pessoa está discernindo entre um carisma e outro, a pessoa sempre tem que se colocar. Primeiro você usa a sua imaginação. Você se imagina, porque às vezes quando a pessoa não tem determinada vocação, ela não consegue sequer se imaginar naquela outra vocação. E quando você imagina você nessa vocação, como você se sente vivendo aquela vocação? Você sente angústia? Você sente essa sensação de acho que não vou dar conta? Então, talvez não seja isso. Okay? Porque quando você pensa nisso, você se sente sufocado, você se sente preso. Então pode ser que não seja esse o caminho.
Aí você pensa num outro carisma. Não, acho que aqui eu me sinto mais seguro, aqui eu me sinto melhor, aqui eu me sinto mais feliz. Então, a probabilidade para ser para essa vocação é maior. Na questão da vida eremítica, que não há um certo carisma, vamos dizer, o carisma geral da vida eremítica seria a vida solitária. Então, como saber? Por coisas simples. Primeiro, a pessoa tem que gostar de estar só, em primeiro lugar. Eu acompanhei uma vocacionada uns anos atrás, que ela, não, eu quero muito ser eremita, é o sonho da minha vida ser eremita. Mas ela morria de medo de ficar sozinha. Ela, meu Deus, eu morro de medo, não tem como ser com mais uma irmã aqui, eu falei, não, a vida eremítica é uma vocação de total solidão. Mesmo se forem 2 eremitas, 2 irmãos, são em casas separadas, tá? Se você tem um terreno muito grande, às vezes você tem ali um outro companheiro que compartilha da mesma ideia, não, eu quero, também acho interessante, né? Mas cada um fica numa casa separada, tá? Se mora junto é comunidade. Você mora em casa separada, é tudo separado. Os antigos padres do deserto tinham isso aqui no... depois eu entro também nessa questão, que também é uma outra pergunta dentro dessa pergunta, que é a questão da cartucha, do semeremitismo, né? Então mais tarde eu desenvolvo isso. Mas você tem que ver como você se sente, você se imagina só, né? Como é isso? Como você se sente? Se você está sentindo medo, angústia, aquela coisa, não é esse caminho. Não é esse caminho. Porque a solidão, você vai passar a maior parte da sua vida sozinha. Maior parte. Mesmo que você seja um eremita, que seja um eremita nômade, mas a maior parte do tempo você passa no eremitério sozinho. A maior parte do tempo. Então, essa maior parte do tempo é que tem que prevalecer no discernimento. Porque você não vai poder ficar fugindo do eremitério todo o tempo. Tem o caso do eremita missionário, né, mas ele não tem aquele suporte de comunidade, ele tá o tempo todo na atividade e é sozinho. Tá? Então, mas tudo isso você tem que balancear. Você não vai ter a comunidade ali para ficar te apoiando. Tá? Da mesma forma que a pessoa pensa, talvez eu goste de solidão, mas nem tanto assim. Talvez eu tenha que estar na estrutura de um mosteiro, que é o caso de uma cartucha. Assim, as pessoas até perguntam, né? O cartucho é um monge cartucho, é um eremita? Depende com o que você compara. O cartucho, ele é um eremita comparado com a vida cenobítica da maioria dos mosteiros, que é o quê? 2 recreios por dia. E os atos comunitários. Então, levando em conta que o cartucho, isso que é um cartucho, levando em conta que é o de cela, né? Que ainda tem a outra qualidade dos cartuchos que ficam separados, né? Que fica nas atividades do mosteiro, que é, se não me engano, o cartucho leigo converso, né? Vamos ainda pegar a possibilidade de você estar na cela. Então, você está na cela, você ainda vai para os atos comunitários. Por isso que eu não considero o cartucho... eu não considero o cartucho necessariamente um eremita. Tá? Para mim, tá? Muita gente considera eremita, mas considera eremita comparado que ele só tem recreio uma vez por semana e que ele fica mais na cela, faz as refeições na cela. Por isso eles colocam que ele é como se fosse um eremita. Tá? Mas comparado com a vida eremítica, ele ainda é cenobita. Por quê? Porque ele ainda vai matinas, vésperas, missa, né? Todos os dias ele está num ato comunitário. Tá? E para mim, eremita não vai em ato comunitário. Tá? Principalmente ato comunitário cotidiano, né? Não sei o que lá. Então, para mim. Tá? Mas agora, existe os camaldulenses que têm vida de cela, tá?
Mas os camaldulenses também são duas classes de monges, tá? O monge que é cenobita e o monge que é eremita. Esse sim é eremita. Esse sim é eremita. Porque fica na vida de cela, não sai jamais, não tem contato comunitário, assiste a missa pela tribuna. A tribuna seria uma capela que geralmente fica no segundo piso, onde a pessoa tem vista ali do altar. E ela fica separada da comunidade, ela fica no coro junto com os outros. Então, esse é eremita, tá? O eremita camaldulense é eremita, tá? Mas o cartucho eu não considero ainda um eremita, tá? Para mim ele está numa vida semi-eremítica, mas se for classificar eu ainda colocaria cenobita. Porque ele está todo dia, não passa um dia sem ver a comunidade. É diferente da cartucho, dos camaldulenses. Camaldulenses realmente, eles são reclusos, né? Apesar de que esses são eremitas de clausura, diferente do eremita diocesano e do autônomo. Mas esse tem solidão autêntica. Ele só vai, né, na comunidade uma vez por ano. Então ele tem até mais assim isolamento, vamos dizer assim. O recluso ele tem mais isolamento até mesmo que o eremita diocesano. Então, esse sim acredito que é eremita, mas nós não temos no Brasil. Tentaram fundar os camaldulenses, se não me engano, no início da década de 90, mas não apareceu vocações. Então, acredito que se fossem tentar hoje, teria dado certo, né? Mas ficaram muitos anos e não apareceu nenhuma vocação. Era um tempo mais escasso, não tinha como atingir os jovens. Hoje tem internet, é muito mais fácil, né? Então, infelizmente, não deu certo. E os camaldulenses femininos que tem aqui no Brasil não tem recluso. Elas não têm estrutura para receber reclusos. Então, eles sempre indicam para a Itália e para a Europa, para os outros conventos da Europa, onde há reclusos, tá? Mas se você falar, vou ser cartucho, serei um eremita, como cartucho, acredito que não, tá? Acredito ainda que cartucho ainda é um cenobita, mesmo ele tendo muito momento de solidão. Mas se você falar, não, eu quero ser um eremita camaldulense, recluso, esse sim, acredito que sim, é eremita autêntico, vamos dizer assim. No caso do irmão que fala, que diferença tem entre o mosteiro e vida eremítica? Eu acho que a diferença é óbvia. Mosteiro é vida fraterna e eremítica é vida solitária. É extremamente simples, entendeu? Não tem grandes coisas, entendeu? O mosteiro, você está em contato com a comunidade o tempo todo, all the time, tá? Sozinho. Você não tem contato com outras pessoas que compartilham carisma com você. Entendeu? Talvez você tenha ali um encontro virtual com alguém, um irmão ali, vamos trocar uma ideia, não sei o que, mas você tá sozinho todo o tempo. Essa é a questão. Enquanto que um eremita, por exemplo, o camaldulense não, o camaldulense está totalmente isolado, né? O cartucho ainda tem recreio domingos e solenidades. Mais recreio que um eremita diocesano, vamos dizer assim. Entendeu? Vamos dizer, o recreio do eremita diocesano encontro com a família, né? Alguma coisa assim. Ele não compartilha o carisma ali com outros irmãos. Está sempre sozinho. Então, a diferença é mais essa. No mosteiro se faz tudo junto. Você come junto, você reza todas as horas do ofício divino, tudo junto. Entendeu? Não tem essa coisa de, não, estou com vontade de rezar, hoje eu quero rezar na cela. Não. É o horário comunitário, ofício comunitário, entendeu? Sempre. Então, não tem singularidades. Tem as constituições e se tem uma vida fraterna. Come todo mundo junto. Tem essa coisa de, não, hoje eu estou com vontade de comer na cela. Entendeu? Não. Todo mundo junto, todo o tempo. Você tem até o seu retiro anual, né? Que geralmente os primeiros anos do noviciado vai ser sempre as suas etapas ali de avanço do noviciado. Você faz o seu retiro. Mas tirando aquele tempo ali, você não tem como toda hora querer se isolar.
Então, é recreio, todo dia você não se isola de nenhum ato comunitário. Tá? Na vida eremítica não tem ato comunitário. Tá? O que seria ato comunitário? Talvez a Santa Missa, para quem está mais perto da cidade, consegue todo dia, pode ser, entendeu? Mas assim ele não é obrigado. Não é obrigado. E se for um eremita que estiver muito isolado também, que tiver 3 horas ali fora da cidade, longe da cidade, por exemplo, não tem como ele ir, entendeu? A missa todo o tempo, pode ser que vá uma vez por mês, à medida aí que der. Mas a maioria dos eremitas são urbanos, então isso não é uma preocupação. Então a pessoa tem que colocar, né? Você pode até anotar num papel, por exemplo, mosteiro, tem essas características, vida eremítica tem essas características. Você tenta se imaginar e se colocar ali e ver. Você fala, mas e se eu me sinto por igual? É 50%, 50%. 50% para a vida eremítica, 50% para a vida monástica. Eu não sinto uma rejeição ou não me sinto mal. Então, você tem que procurar aquilo que é mais perfeito, que você acha que vai ser mais perfeito, que você acha que vai se santificar mais. É geralmente a melhor escolha. Então, essa questão do vocacional é mais ou menos isso. Uma vez que você... não, eu me sinto melhor, fiz esse exercício, eu me visualizei, eu senti. Então, agora você vai para a experiência. Entendeu? Porque, às vezes, nem tudo que está na sua mente, quando for para a realidade, é o que você vai sentir. Então, a experiência de imersão é sempre mais poderosa. Entendeu? Você ir lá é sempre mais poderoso que você só ficar imaginando. Então, uma vez que você já viu que é mais ou menos por ali, não, então agora eu vou partir para a experiência. Entendeu? E como é que eu vou fazer isso? Você vai precisar de um lugar. Entendeu? Ou você vai ter que alugar uma casa. Se você não tem dinheiro, você vai ter que ir atrás de benfeitores. Ou amigos que às vezes têm casas que às vezes não ocupa. Amigo que às vezes viaja muito, que às vezes não tem uma casa disponível. Aí Deus vai abrindo os caminhos. Né? Se você tem, por exemplo, casa, que a casa dos seus pais é de 2 pisos, de repente você pode tentar ver se consegue se isolar em um dos pisos, tentar fazer uma entrada independente. O irmão já conseguiu fazer isso, então acho que não é muito diferente. Você, de repente, dá para construir um quartinho ali no terreno dos seus pais, coisas desse tipo. E aí ver como você se sente. Na experiência é que você vê como você realmente se sente. Na imersão é que você fala, não, realmente era isso que eu buscava. E às vezes pode ser o contrário, não, eu pensei, mas agora na experiência eu não sinto, tô sentindo angústia, coisa do tipo. Entendeu? O que vai ajudar é isso. Se você está dividido demais, eu recomendaria primeiro fazer uma experiência no mosteiro, que é mais fácil, entendeu? E depois faz a experiência sozinho e depois você decide. Que você pode estar... Não precisa necessariamente explicar que você está dividido. Você fala, quando você for para o mosteiro, fala que você vai fazer a experiência, quer fazer discernimento, não sei o quê. Aí você vê o que você sente. Depois faz a experiência na solidão, vê o que você sente. Depois você fala, olha, eu gosto dos dois, mas eu acredito que eu vou me santificar mais no mosteiro. Então vai para o mosteiro. Gosto dos dois, mas sentir na experiência que é mais a solidão. Então fica na solidão. É assim. Primeiro você parte para a imaginação, depois você parte para a prática. Não adianta ficar só imaginando toda a vida. Da mesma forma, tem pessoas que nem precisam imaginar. A pessoa, ela sente uma certeza, assim, uma coisa que não tem que segurar. Entendeu? Tem gente que já sempre, não ele não vejo, não tenho dúvida. Tem gente que não tem dúvida. Não tem dúvida. Às vezes, o que pode acontecer também é uma vocação dentro de outra vocação. A pessoa está no mosteiro e começa a pensar na vida eremítica. Ela não pensava antes, mas à medida que foram passando os anos, ela vai sentindo um desejo de mais solidão, de mais solidão, de mais solidão. Até que, se ela for professa
solene, ela pede licença para a madre para fazer a experiência. Mas depende muito do tipo de superior que você tem. Uns são mais generosos e outros não. Então, isso que tem que se ver se você já está. Se você ainda não tem os votos temporários, você vai ter que seguir também as orientações do seu diretor. Não adianta muito falar por aqui ou por ali. Às vezes você pode ter um desejo, mas o seu diretor tem outro. Então você vai ter que caminhar com ele, você coloca isso para o seu diretor, fala, olha, eu estou sentindo isso, aquilo, e ele vai te orientar melhor naquilo que Deus está mostrando. Porque às vezes Deus quer, mas não é a hora. Isso também é uma outra questão. Às vezes é a vontade de Deus, mas não é a hora. Não chegou a hora. Então, tudo isso você tem que ir vendo como é que Deus está levando, como é que Ele está conduzindo aquilo. Mas estejam sempre em oração, sempre pedindo, reze muito ao Espírito Santo, muitas vezes ao dia, para que Ele ilumine aquilo que é para a maior glória de Deus, para a maior salvação das almas. E uma vez que chegou o momento, você abraça a oportunidade e vai. Outra pergunta a respeito de plano de formação. São perguntas muito vagas que vocês fazem, por exemplo, indicação de livros, me dê um plano de formação, entendeu? É muito vago, entendeu? Isso quando não me indica um livro, né? Vontade de falar, vou te indicar a gramática, me indica, né? Mas eu não gosto muito de indicar livros, tá? Não gosto de indicar livros. Não sei, acho que as pessoas de hoje são inseguras demais, né? Tem que ter alguém pra entendeu? Pra falar tudo, até escolher tudo pra ela, entendeu? Eu sempre li o que quis, toda a vida. Não tinha ninguém pra me indicar nada, entendeu? Eu não gosto de indicar livro, porque eu não sei o que a pessoa já leu, eu não sei o que a pessoa já estudou. Um plano de formação, mas é um plano de formação para quem... não, mas eu já estudei teologia, eu já estudei filosofia, eu já fiz um curso de liturgia. Então, assim, é muito vago, entendeu? Um plano de formação é uma coisa que eu só posso dar se eu sei mais ou menos o que a pessoa já estudou, entendeu? Mas mesmo assim, não é um tipo de coisa que eu gosto de fazer. Agora, um plano de formação para a pessoa que não sabe nada. Tá? Eu tô começando a estudar a partir de hoje. Não, aí é um plano de formação inicial. Entendeu? Aí o que eu diria é que é muito difícil, porque eu peguei a formação de uma outra época. O que faz diferença nisso? Tá? Faz diferença, por exemplo, eu indicaria um curso de História da Igreja. Tá? Por quê? Porque quando você conhece a história da igreja, a história monástica, tudo que você for ler, entendeu? Tudo que você for ler, você consegue entrar dentro de um contexto, que eu vejo que a maioria tem dificuldade. Aliás, 98% das pessoas que vêm comentar um livro, não sei o quê, a pessoa pega aquilo ali e joga de uma maneira integral na realidade, entendeu? E não é assim. Se você não sabe o contexto histórico, o contexto cultural daquilo ali, o seu risco de interpretar errado o que você está lendo é grande. Por isso que eu acho que começar pela história é uma boa ideia. Uma outra coisa que a pessoa pode fazer é começar pelo catecismo. Tá? Mas ainda assim eu acho que começar pela história da igreja é melhor. Mas qual é o problema? O problema é que no meu tempo havia mais pessoas assim que eu consigo indicar. Tá? Tá? Eu não confio em estudioso de história da igreja, tá? Não confio se esse estudioso não sabe francês, tá? Ou se não lê francês. Porque grande parte do conteúdo em peso está em francês e italiano, tá? Mas francês é ainda mais. Então, eu não confio, tá? Não confio também em nenhum estudioso da igreja que não fala outro idioma. Ou seja, tudo que ele sabe está em português.
entendeu? Eu não confio. Por isso que eu não gosto muito desse negócio de indicar. No meu tempo, eu fiz um curso com... A porta aqui que tá. No meu tempo, eu fiz um curso com um professor, que se chama professor Orlando Fedeli. Tá? Ele é uma figura polêmica, tá? Muita gente não gosta dele, devido às suas posições, não sei o que, mas o brasileiro ele é muito preconceituoso, ele não consegue olhar um prisma daquilo ali. Na parte intelectual e como professor, ele era muito bom, independente do seu carisma, da sua espiritualidade, da sua coisa. Mas ele sabia francês, e ele lia muitas fontes e tudo que faz muita diferença, tá? Faz muita diferença. E no mosteiro também fizemos curso de história da igreja com um monge, ele é menos conhecido, se chamava Dom Bento Maria. Ele também sabia francês. E ele era craque em história da igreja. Craque. E ele, sim, ele sabia fazer uma transposição muito grande do tempo antigo para o tempo atual. Ele sabia lidar com esse tipo de conteúdo. Mas ele também morreu, né? Hoje também ele teria ali, se fosse vivo, ele teria uns 85 anos, talvez. E ele estava escrevendo um livro de história da igreja, e eu vi esse livro na mão dele, e ele falou: irmã, esse livro de história da igreja ninguém viu coisa igual, porque tem coisas assim muito inéditas, muito boas, sei o quê. E faltava a edição final em imprimir, mas infelizmente ele morreu de câncer, acho que câncer no estômago. E não, como ele era sozinho, ele era praticamente um eremita, ele era um monge exclaustrado, e ele pediu exclaustração para poder fazer uma fundação, e a fundação deu certo por um tempo, depois acabou desfazendo a fundação, e depois ele passou os últimos anos da vida dele como capelão de mosteiros, tanto no Brasil como na Europa. Ele sim, ele tinha um domínio muito bom. Se esse livro tivesse dado certo, eu indicaria esse livro, entendeu? Mas hoje, pode ser que haja irmãos ou irmãs que tenham, assim, um bom conteúdo, mas eu indicaria esses dois. Mas como os dois estão na eternidade, história da igreja é um conteúdo que eu acho muito, assim, que não sei, entendeu? Eu não confiaria se eu não visse o currículo dessa pessoa e se essa pessoa não sabe francês, para mim, tá? Como eu tive a oportunidade de fazer esses dois cursos, então isso me deu uma base muito boa. Agora, para a pessoa que vai começar hoje, bom, há algumas aulas do professor Orlando Fedeli pela internet, mas está tudo fora da ordem cronológica, né? Aquela coisa. Mas acredito que já ajuda, tá? Mas como professor, assim, era muito bom. Ele tinha um domínio muito grande de conteúdo. E desse outro desse irmão não tinha nada gravado. Ele era padre, Dom Bento Maria era padre. Mas não tem nada gravado. Então, tudo que eu tenho é o que eu anotei, né, do curso que eu fiz. A gente fez 2 cursos com ele, que era História da Igreja e Mariologia. E muito bom também, muito bom. Né? Mas agora, para quem está começando agora, realmente, para mim, por isso que eu não gosto de indicar. Porque eu não gosto de indicar um estudioso que eu não conheço, entendeu? E é como eu falei, se essa pessoa não sabe outro idioma, eu já não confio. Eu não confio. Em estudioso da igreja, tá? E estudioso também de história que não fala outro idioma, tá? Não confio. Outros conteúdos, outros nichos, tudo bem, tá? Mas história da igreja, da mesma forma, biblista, tá? Biblista que também não fala outro idioma, tá? Eu não confio. Ou seja, ele só estudou a Bíblia em português. Nunca vi uma tradução ali, nem mesmo no latim, nem mesmo... Não, tá? Pra mim não. São 2 conteúdos que eu sou chata, tá? História da igreja e Sagrada Escritura. Sou um pouco chata. Dos outros, nem tanto, tá? Então, pra mim, plano de formação, se a pessoa não sabe nada, seria catecismo, tá? E, assim, pra eremita, ele não pode ter preguiça, tá? Você pode até pagar alguns cursos, fazer um curso superior de teologia, existem outros cursos menores,
eclesiologia, até um curso de professor de ensino religioso, não é um curso ruim, é que você pega bastante conteúdo, você fica por dentro de bastante conteúdo. É uma forma mais prática de você adquirir conhecimento, tá? Porque dependendo da idade, se você é novinho, tudo bem, tem uns 18 anos. Então você tem toda a vida, é só sentar e devorar livro. Mas se você já está mais velho, já está perto dos 40, fazer cursos pode ser uma forma de te adiantar um pouco, tá? Depois que a pessoa pega catecismo, história da igreja, se a pessoa é muito ruim de ler, tá? Se não gosta de ler de jeito nenhum, leia pelo menos o compêndio, tá? Mas, não sei. Como eu gosto de ler, pra mim, tem audiobooks, hoje eu nem sei como é que tá? Essa parte do conteúdo religioso, nem sei como tá. Que esse negócio de aprender por vídeo é muito digital, pra mim ainda tem coisas que dá, sabe? Mas tem outras coisas que eu fico ainda não aterrissei. Como eu sou do tempo da velha escola, era sentar e ler livro físico, entendeu? Agora eu leio PDF, mas depois de eu tô quase 20 anos lendo livro físico. Então, catecismo, história da igreja, recomendo também história, você pode ler também a história só da vida monástica, também é bom ter os padres do deserto, mas é aquela coisa, português é uma língua muito fraca, tá? Livro bom, assim, espanhol, francês e italiano, tá? Mesmo para quem sabe inglês, você não acha grandes coisas em inglês, entendeu? Então, essa pessoa só com português, ela não vai longe. Tá? O que eu indicaria é que a pessoa fosse estudiosa, aprendesse espanhol. Não é difícil, entendeu? Acho que 1 ano, 2 anos você já pega. Para ler, acho que 1 ano você já pega. Só instrumental de espanhol, 1 ano de espanhol. Nem precisa fazer curso, você pega. Entendeu? É uma língua fácil. Aí você abre mais, entendeu? Tem bastante livro em espanhol. Agora, em português, só tem Água com Açúcar. Tem patrística, que são livros legais também para formação. Patrística também é uma boa formação, pegar os padres da igreja. Um pouco de Nossa Senhora também é interessante agregar na formação. Ler também toda a Sagrada Escritura, tá? Se você tem muita dificuldade de interpretar, faça um curso também de Bíblia, que é um curso mais fácil de achar, mas é aquela coisa. Você pode confiar em estudiosos. Eu não confio, eu sou exigente. Tá? Se eu não souber o currículo, se eu não sei se essa pessoa sabe outro idioma, eu não faço curso com essa pessoa. Tá? Eu sou chata. Mas é umas luzes que eu dou para a pessoa que busca ali alguma orientação. Patrística, por exemplo, é uma coisa que você não vai sentar em 1 ano e vai, entendeu? Mas eu acho assim, primeiro leia a Bíblia, depois vem para a patrística. Por exemplo, você não vai aproveitar Santo Agostinho se você não tiver lido toda a Bíblia, na minha opinião, tá? Leia toda a Bíblia, entendeu? Mas é aquela coisa, se a pessoa não consegue, se ela tem muito problema cognitivo, fica difícil fazer indicações. Eu não sei até onde ela entende, eu não sei o que ela leu, e não sei o que ela já estudou e o que ela aprendeu realmente daquilo que ela já estudou. Então é muito difícil, por isso que eu não gosto muito de indicar livros. Primeiro porque eu sou uma estudiosa de livros antigos. Tô balançando muito aqui. Sou uma estudiosa de livros antigos, eu gosto de livros clássicos. Mas muita gente não lê. Então, isso entra na terceira pergunta, na questão dos livros, compra de livros, mas vai ficar para outra porque o vídeo já está um pouquinho longo. É um pouco difícil dar esse tipo de informação, sem saber mais ou menos, entendeu? Até onde ela consegue reter, até onde que você já estudou, o que você já andou lendo, entendeu? Mas assim, livro em português eu já sei que não tem muita coisa, entendeu? É mais Água com Açúcar. Por exemplo, tem pessoas que gostam de estudar documentos. Eu não gosto de estudar documentos, tá? Só li os principais. Mas tem gente que gosta muito, né? Você pode comprar ali o compêndio do concílio, entendeu?
Eu não gosto muito de documentos, tá? Assim, tem o Vita Consacrata do São João Paulo II, que é bom, não sei o que, mas assim, é um outro documento que eu falo, nossa, que legal. Eu acho o documento chato, acho uma leitura árida, seca, que me agrega muito pouco, entendeu? A citação daquele documento, deixa eu levar isso aqui para oração. Não, eu acho o documento muito chato de ler, para ser sincero. Li só os principais, tá? Os do Concílio Vaticano II, eu li só os principais. O que eu gosto muito de ler é obra de santos, as obras dos santos e vida dos santos. Espiritualidade patrística, tudo relacionado à Sagrada Escritura, alguns livros de Nossa Senhora. Mais ou menos eu sou desse prisma, tá? De espiritualidade, ascética e mística, patrística, alguns documentos catequéticos e livros de espiritualidade. Geralmente é o que eu mais leio. É o que eu mais leio. Agora, documentos, essas coisas assim, não me agrega muito. Não me agrega muito, não. Depois que você já tem uma boa base, você pode ir para outros campos e para outros universos ali. Se você segue uma espiritualidade, uma determinada espiritualidade, beneditina, franciscano, você vai ler livros mais da família, entendeu? Dessa espiritualidade. Como no meu caso era do Carmelo, então li mais livros do Carmelo, estudos do Carmelo. Se você é franciscano, só lê mais coisa franciscana. Tá? Isso vai depender também muito da espiritualidade, do carisma que você segue. Se a pessoa é um autêntico diocesano, ela não tem um carisma próprio, eu convido a você experimentar um pouco de cada. Né? Por exemplo, eu li um pouco de Santa Catarina de Sena, li um pouco de alguns santos franciscanos e tudo, porque ajuda também. E aí você vai compondo a sua formação. Mas, para mim, com poucas informações, fica muito difícil dar um plano de formação para alguém. Indicar um livro para alguém. Entendeu? Mas se a pessoa já me vem com me indica, eu já sei que o entendimento dela não é extremamente rudimentar. Às vezes as pessoas não querem ser chatas e tal. Falar, não, por que você não se aprofunda mais no próprio português? Tenta melhorar mais o seu cognitivo, ampliar um pouco mais o seu QI para você fazer a formação. Porque às vezes precisa educar para depois a pessoa fazer a formação. Da mesma forma, eu ainda faço, estuda aí um espanhol, latim, alguma coisa assim, que vai te ajudar um pouco mais. Mas é que o brasileiro é assim, né, você pedir para o cara estudar assim, é como se você estivesse ofendendo a pessoa, entendeu? Enfim, eu ainda pretendo aprender francês e italiano, instrumental. E depois dos 50 eu ainda vou aprender um idioma oriental. Mas assim, nem todo mundo tem essa sabe? A pessoa quer algo fácil. Entendeu? Então fácil é o quê? Livro Água com Açúcar, essas coisinhas assim que você vai achar. Entendeu? Mais do que isso, com o universo só preso no português, fica muito difícil. Muito difícil. É uma língua muito fraca. Bonita, tem ali, tô com uma coisa de dente aqui, que é para fazer limpeza. Enfim, fica difícil assim para fazer essa indicação. Por isso que geralmente eu não costumo responder. Indicação de livros. A pessoa, se a pessoa tem interesse, entendeu? Se ela tem interesse, você consegue bastante PDF. Entendeu? Se a pessoa fala, não, o livro físico é caro. Então baixa o PDF. Se você mesmo assim não gostar, imprime, manda imprimir, entendeu? Mas é difícil também você investir assim. Esses livros você não vai achar muito em biblioteca, entendeu? Biblioteca é mais livro mundano. Talvez você tenha sorte de achar ali alguma coletânea católica e ler em biblioteca. Mas aprende a pôr um pouco a mão no bolso, entendeu? Vai ter que ser assim. Claro que nem todo mundo. Isso aqui, esses livros que eu tenho, eu não comprei da noite para o dia, entendeu? Vou aos poucos. Então façam mesmo, vá aos poucos. Hoje eu leio mais PDF, eu não tenho tanta dificuldade de ler mais material digital, tá? Eu tenho uma biblioteca física e tenho uma biblioteca digital também, tá?
Mas eu comecei com a física, porque no meu tempo não existia PDF. Era livro mesmo, livro, entendeu? Bom, meus queridos, então é mais ou menos isso. Eu vou ficar devendo a última pergunta junto com as próximas, que seria a respeito de compra de livros, livros raros, livros antigos, como ler. Mas vai ficar para a próxima, que já o tempo já está muito grande para vocês. Não quero começar o ano assustando vocês. E ainda tem as perguntas que me fizeram sobre a antiga canção, a canção do vídeo, O Limiar do Êxtase. Então, vou estar respondendo também perguntas espirituais, tá? Uma sessão só para responder as perguntas espirituais antes da gente avançar o conteúdo dos cânticos, tá bom? Então, meus queridos, é isso. Fiquem com Deus. Rezem por mim, que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.